Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não perca nossas histórias. Também temos um grupo no Telegrama para trocarmos experiências e opiniões. Deixe um comentário se quiser entrar. Foi quando senti seus olhos sobre mim, 10 anos depois, que percebi. Miguel Juarez nunca havia realmente esquecido Javier Salgado. Mas vamos recomeçar do início, porque essa história merece ser contada direito. Segunda-feira, 7h43 da manhã. O metrô balançava com aquele ritmo hipnótico que eu conhecia de cor, e eu segurava meu café morno enquanto observava as mesmas faces cansadas de sempre. 34 anos, 8 dos quais trabalhando na mesma empresa de consultoria financeira, seguindo a mesma rotina que havia se tornado minha zona de conforto e minha prisão. Minha vida era previsível como um relógio suíço. Acordar às 6h15, banho rápido, café preto sem açúcar, metrô lotado, escritório no 12º andar, planilhas, reuniões, relatórios, almoço sozinho enquanto checava e-mails no celular, mais planilhas, mais reuniões, volta para casa às 7, jantar congelado, Netflix até adormecer no sofá. Fins de semana eram igualmente programados. Supermercado no sábado de manhã, academia à tarde, quando tinha vontade, domingo de limpeza da casa e preparação para mais uma semana idêntica. Minha mãe ligava todo domingo à noite para perguntar se eu estava saindo com alguém e quando eu ia me estabelecer de verdade. Minha resposta era sempre a mesma. Ainda não encontrei a pessoa certa, mãe. A verdade é que eu havia parado de procurar. Depois de alguns relacionamentos fracassados e encontros sem graça, simplesmente aceitei que talvez eu fosse daquelas pessoas destinadas à solidão. Não era algo que me deixava deprimido, apenas resignado. Havia certa paz na previsibilidade, mesmo que fosse uma paz vazia. Aquela manhã de segunda, enquanto subia os 12 andares de elevador como fazia há 8 anos, não tinha a menor ideia de que minha vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O escritório da Meridian Consulting tinha aquela atmosfera típica de empresa moderna. Paredes brancas, móveis minimalistas, plantas estrategicamente posicionadas para dar um ar de sustentabilidade que não passava de marketing. Minha mesa ficava no setor de análise de riscos. Um cubículo com vista para outras janelas de escritório. Uma paisagem urbana tão inspiradora quanto um filme em preto e branco. Liguei o computador e comecei a verificar os e-mails da madrugada, quando Carla, nossa supervisora, apareceu com aquele sorriso forçado que sempre antecedia mudanças no departamento. Pessoal, tenho uma novidade, anunciou ela batendo palmas para chamar atenção. Vamos ter um novo colega se juntando à nossa equipe hoje. Ele vem da filial de São Paulo com bastante experiência em reestruturação corporativa. Continuei digitando, apenas meio prestando atenção. Novo funcionário era rotina. Gente chegava e saía o tempo todo. Em 6 meses, eu provavelmente esqueceria o nome da pessoa. Miguel, você pode ajudar ele a se ambientar? Sei que você conhece todos os processos melhor que ninguém. Suspirei internamente. Treinar novato era uma das tarefas que eu mais detestava, mas não tinha como recusar sem parecer mal educado. Claro, sem problema, respondi sem levantar os olhos da tela. Ótimo, ele deve chegar a qualquer momento. O nome dele é Javier Salgado. Foi como se o mundo tivesse parado. Meus dedos congelaram sobre o teclado. O nome ecoou na minha cabeça como um sino, despertando memórias que eu havia enterrado tão fundo que chegara a acreditar que estavam mortas. Javier Salgado. Não podia ser o mesmo Javier. Não depois de 10 anos. Não aqui. No meu território seguro, na minha rotina controlada. Miguel, você está bem? A voz de Carla parecia vir de muito longe. Desculpa, só... O nome me pareceu familiar. Menti tentando parecer casual enquanto sentia meu coração disparar. Passei os minutos seguintes em estado de negação total. Havia milhares de pessoas chamadas Javier Salgado no mundo. Era uma coincidência, nada mais. O Javier que eu conhecia provavelmente estava em outro país, com outra vida, casado com alguém que merecia sua atenção. Alguém que não havia desperdiçado a chance que eu tive. Então ouvi passos se aproximando, seguidos pela voz inconfundível de Carla fazendo apresentações. E quando levantei os olhos, foi como se 10 anos tivessem se dissolvido no ar. Ali estava ele, Javier Salgado em carne e osso, usando um terno azul marinho que valorizava seus ombros largos, o cabelo castanho um pouco mais curto que antes,
mas com os mesmos olhos verdes que costumavam me fazer perder o fôlego. Ele estava sorrindo para Carla, atento às informações sobre a empresa, e por um momento ilusório pensei que talvez ele não me reconhecesse. Então nossos olhares se encontraram. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, tão rápido que provavelmente mais ninguém percebeu. Mas eu vi. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. Vi algo passar por seus olhos. Uma mistura de surpresa e algo mais que eu não conseguia identificar. E este é Miguel Juarez, nosso especialista em análise de riscos, Carla estava dizendo. Miguel, este é Javier Salgado, que vai trabalhar conosco daqui para frente. Javier se aproximou da minha mesa com aquela confiança natural que sempre foi sua marca registrada. Estendeu a mão e, por um momento absurdo, pensei em fingir que não o conhecia, em apertar sua mão como se fosse a primeira vez. Mas quando nossos dedos se tocaram, foi impossível ignorar a eletricidade que passou entre nós. Sua pele ainda era quente do jeito que eu lembrava. Sua mão ainda engolia a minha com aquela força gentil que me fazia sentir protegido e vulnerável ao mesmo tempo. Prazer em conhecê-lo, Miguel, disse ele, e havia uma ironia quase imperceptível em sua voz que me fez saber que ele estava jogando o mesmo jogo que eu. Igualmente, respondi, tentando soar profissional, enquanto retirava minha mão o mais rápido possível. Carla continuou falando sobre procedimentos e protocolos, mas eu não conseguia processar uma palavra sequer. Tudo o que eu conseguia fazer era tentar não olhar diretamente para Javier, enquanto sentia sua presença como um campo magnético, perturbando meu equilíbrio cuidadosamente construído. Ele parecia maior do que eu lembrava, mais sólido. As linhas ao redor de seus olhos eram novas, marcas do tempo que tornavam seu rosto ainda mais interessante. Havia uma maturidade em sua postura que não existia quando tínhamos 20 e poucos anos, uma confiança que vinha da experiência, e eu me senti pela primeira vez em anos, completamente desarmado. Miguel vai te mostrar como funcionam nossos sistemas, Carla concluiu. Qualquer dúvida podem me procurar. Bem-vindo à equipe, Javier. E então ela se foi, me deixando sozinho com o homem que eu havia tentado esquecer por uma década inteira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Javier ficou parado ao lado da minha mesa, as mãos nos bolsos, me observando com aquela intensidade que eu conhecia bem demais. Era como se ele estivesse tentando ler meus pensamentos, decifrando como eu havia mudado, o que eu havia me tornado. Então, disse ele finalmente a voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse. Miguel Juarez, especialista em análise de riscos. Havia algo na forma como ele disse meu nome que me fez arrepiar, como se estivesse testando como soava depois de tanto tempo, saboreando cada sílaba. É isso mesmo, gaguejei, odiando como minha voz saiu trêmula. E você, reestruturação corporativa? Ele sorriu. Não o sorriso profissional que havia mostrado para Carla, mas algo menor, mais íntimo. Um sorriso que conhecia meus segredos. As pessoas mudam, Miguel. Crescem, encontram novos caminhos. Havia uma camada de significado em suas palavras que me fez engolir em seco. Será que ele estava falando sobre carreira ou sobre nós? Claro, murmurei, fingindo organizar papéis na minha mesa para ter algo para fazer com as mãos. Bem, deixa eu te mostrar como funcionam as coisas aqui. Passei a manhã inteira em piloto automático, explicando sistemas e procedimentos enquanto minha mente estava completamente caótica. Javier se mostrou um aluno atento, fazendo perguntas inteligentes e anotando tudo cuidadosamente. Ele sempre foi assim, focado, determinado, absorvendo informações como uma esponja, mas de vez em quando eu pegava ele me olhando quando pensava que eu não estava vendo. Olhares rápidos, quase furtivos, como se ele também estivesse lutando para processar nossa situação surreal. Na hora do almoço pensei em escapar. Poderia dizer que tinha compromisso, almoçar sozinho na praça como às vezes fazia. Qualquer coisa para ter um momento para respirar e organizar meus pensamentos. Mas quando comecei a pegar minha jaqueta, ele apareceu ao lado da minha mesa. Você conhece algum lugar bom para almoçar aqui perto? Perguntou, casual demais para ser casual. Por um momento considerei mentir. Dizer que não conhecia nada, que cada um se virasse. Mas seria ridículo. Óbvio demais que eu estava fugindo. Tem um restaurante a 2 quadras daqui. Respondi relutantemente. Comida caseira, preço justo. Perfeito. Você pode me mostrar o caminho? Não era bem um convite. Era mais como uma expectativa,
dita com aquela confiança natural que sempre fez com que as pessoas gravitassem em torno dele. E eu, como um idiota, assenti. Caminhamos pelas ruas movimentadas do centro em um silêncio que oscilava entre confortável e tenso. Javier olhava ao redor com curiosidade, comentando sobre como a cidade havia mudado, sobre prédios novos e ruas que ele lembrava diferentes. Conversa segura, neutra. Mas quando chegamos ao restaurante e nos sentamos um de frente para o outro, com apenas uma mesa pequena nos separando, a realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Ali estava ele, Javier, a pessoa que eu havia amado com uma intensidade que quase me destruiu, a pessoa por quem eu havia mudado completamente minha vida, apenas para vê-la ir embora quando eu mais precisava. E agora ele estava de volta, sentado na minha frente, folheando o cardápio como se os últimos 10 anos tivessem sido apenas um intervalo comercial. O estrogonofe aqui é bom, comentei só para quebrar o silêncio. Ainda gosta de estrogonofe? Ele perguntou, e havia algo carinhoso na pergunta que me fez olhar para ele de verdade pela primeira vez desde amanhã. Ainda, admiti. Algumas coisas nunca mudam. Nossos olhos se encontraram através da mesa, e por um momento foi como se estivéssemos de volta àquele apartamento minúsculo que dividíamos, comendo estrogonofe de uma panela velha, enquanto discutíamos nossos sonhos e medos. Jovens, apaixonados, convencidos de que o mundo inteiro estava à nossa disposição. Javier, comecei, não sabendo exatamente o que queria dizer. Eu sei. Ele me interrompeu suavemente. É estranho. Para mim também. A garçonete veio anotar nosso pedido, quebrando o momento. Pedimos nossas comidas. Ele estrogonofe também. Eu notei com um aperto no peito, e ficamos em silêncio até ela se afastar. Então, disse ele apoiando os cotovelos na mesa. 10 anos. 10 anos, repeti. Você parece bem, mas maduro. Te favorece? Senti meu rosto esquentar. Javier sempre teve o dom de me deixar sem graça com comentários aparentemente inocentes. Você também está diferente, respondi, tentando manter o tom neutro. Mas, não sei. Sério. Ele riu, e o som me atingiu como uma onda de nostalgia. Sério. Eu nunca pensei que viveria para ouvir isso. As pessoas mudam. Repeti suas próprias palavras de volta para ele. Touché. A comida chegou, e passamos alguns minutos comendo em silêncio. Mas era um silêncio carregado, cheio de perguntas não feitas e respostas que nenhum de nós estava pronto para dar. Posso perguntar uma coisa? Disse ele finalmente. Engoli o pedaço de carne que estava mastigando e assenti. Por que análise de riscos? Não parece muito... Você? A pergunta me pegou desprevenido. Era verdade. 10 anos atrás eu sonhava em ser jornalista, queria viajar pelo mundo contando histórias. Análise de riscos financeiros estava a anos-luz dos meus planos originais. Paga as contas. Respondi com uma indiferença forçada. E é estável, previsível. Previsível. Ele repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. O Miguel que eu conhecia odiava coisas previsíveis. O Miguel que você conhecia era um idiota romântico que achava que o mundo devia alguma coisa para ele. As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia, e vi algo passar pelo rosto de Javier. Uma sombra de dor, talvez. Ou arrependimento. Não era um idiota, disse ele suavemente. Era apenas jovem. Dá no mesmo. Ele ficou quiet by some team, brincando com o garfo, e eu me arrependi da rispidez. Não era justo descontar nele a amargura que eu carregava. Ele não tinha culpa de eu ter me tornado essa versão mais cínica de mim mesmo. E você? Perguntei, tentando mudar o tom da conversa. Reestruturação corporativa parece bem diferente dos seus planos também. Ele deu de ombros. A vida te leva para lugares que você nunca imaginou. Às vezes é bom, às vezes não. A gente aprende a se adaptar. Você sempre foi bom nisso. Se adaptar. E você sempre foi bom em se proteger. A observação me atingiu como uma flecha certeira. Ele ainda me conhecia. Ainda conseguia ler nas entrelinhas das minhas palavras e gestos. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Terminamos o almoço em uma conversa mais leve, falando sobre a empresa, sobre São Paulo, sobre mudanças neutras e seguras. Mas mesmo assim, eu sentia a tensão subterrânea. A consciência constante de que estávamos dançando em volta de um buraco gigantesco no meio da conversa. Quando voltamos ao escritório,
Javier se instalou na mesa que ficava 3 fileiras atrás da minha, perto o suficiente para que eu sentisse sua presença, longe o suficiente para que eu conseguisse fingir que estava trabalhando normalmente. Mas não estava. Cada vez que ele se levantava para buscar água ou falar com alguém, eu sentia meu corpo se tensionar. Cada vez que ele ria de alguma piada de um colega, uma parte primitiva de mim sentia uma pontada de ciúme irracional. Era como se sua mera presença tivesse reativado circuitos neurais que eu pensava ter desligado para sempre. Às 5:30, quando a maioria das pessoas começou a arrumar suas coisas para ir embora, Javier passou pela minha mesa. "Obrigado pela ajuda hoje", disse ele. "E pelo almoço. Foi bom." "De nada", respondi, sem levantar os olhos do computador. Ele ficou ali parado por alguns segundos, como se fosse dizer algo mais. Então apenas murmurou: "Até amanhã." E se foi. Só quando ouvi o elevador fechar é que permiti que meus ombros relaxassem. Mas o alívio durou pouco, porque a realidade se instalou como um peso no meu peito. Amanhã ele estaria lá de novo. E no dia seguinte. E no próximo. Javier Salgado havia voltado para minha vida. E eu não fazia a menor ideia de como lidar com isso. No metrô de volta para casa, observei meu reflexo na janela escura e me perguntei quem era esse homem de 34 anos, com vida organizada e coração cuidadosamente protegido. O que havia acontecido com o Miguel, que era capaz de se jogar de cabeça no amor, que acreditava em segundas chances e finais felizes? Eu sabia a resposta, é claro. Sabia exatamente onde esse Miguel havia ficado, enterrado junto com os pedaços do meu coração, quando Javier me deixou há 10 anos, escolhendo sua carreira promissora em vez de nossa vida juntos. Mas agora ele estava de volta. E uma parte de mim, uma parte que eu pensei ter matado há muito tempo, sussurrava perguntas perigosas no fundo da minha mente. E se desta vez fosse diferente? E se 10 anos tivessem mudado não apenas nós, mas também as circunstâncias que nos separaram? E se o destino estivesse nos dando uma segunda chance? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Eu havia construído uma vida segura, previsível, livre de complicações românticas. Não ia jogar tudo isso fora por causa de fantasias nostálgicas. Mas enquanto subia as escadas do meu apartamento, uma voz teimosa na minha cabeça continuava repetindo: "E se? E se? E se?" E pela primeira vez em anos, não consegui silenciá-la completamente. Os dias seguintes se transformaram em uma dança elaborada de proximidade e distância, de olhares furtivos e conversas cuidadosamente neutras. Javier se adaptou à rotina da empresa com a mesma facilidade natural que sempre demonstrou para tudo na vida, conquistando colegas com seu charme discreto e impressionando supervisores com sua competência. Eu, por outro lado, me sentia como um ator amador tentando representar minha própria vida. Na terça-feira, ele começou a trazer café para a equipe toda manhã, uma gentileza que rapidamente se tornou tradição. Quando chegou na minha mesa com um copo de café preto sem açúcar, exatamente como eu gostava, senti meu estômago dar um nó. "Você lembrou", murmurei, aceitando o café com mãos que tremiam imperceptivelmente. "Algumas coisas ficam gravadas", respondeu ele, e seus dedos roçaram os meus quando me passou o copo. Foi um toque de segundos, provavelmente acidental, mas suficiente para mandar uma corrente elétrica pelo meu braço. Ele pareceu sentir também, porque seus olhos encontraram os meus por um momento intenso antes de ele se afastar para distribuir os outros cafés. Durante as reuniões, eu me pegava observando como ele gesticulava quando explicava uma ideia, como franzia ligeiramente a testa quando estava concentrado, como seu sorriso se tornava mais genuíno quando alguém fazia uma piada. Eram gestos que eu conhecia íntima e perigosamente bem, como uma língua que você pensa ter esquecido até ouvir novamente. Na quarta-feira ficamos até mais tarde trabalhando em um relatório complexo. Aos poucos, o escritório foi esvaziando até sobrarmos apenas nós dois, o som dos nossos teclados ecoando no ambiente silencioso. "Miguel", disse ele de repente, fazendo-me levantar a cabeça. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Meu corpo inteiro se enrijeceu. "Depende da pergunta." Ele girou a cadeira para me encarar completamente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A luz artificial do escritório criava sombras interessantes em seu rosto, destacando a linha forte da mandíbula que eu costumava traçar com os dedos. "Você está feliz?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era simples demais e complexa demais ao mesmo tempo.
O que você quer dizer com isso? Com sua vida, com suas escolhas. Você está feliz, Miguel? Havia uma intensidade em seus olhos verdes que me fez engolir em seco. Não era curiosidade casual, era algo mais profundo, mais íntimo, como se minha resposta importasse para ele de uma forma que ia além da cortesia. Eu estou satisfeito, respondi cuidadosamente. Tenho uma vida estável, um trabalho seguro. Não posso reclamar. Satisfeito. Ele repetiu a palavra lentamente. Não foi isso que eu perguntei. É a mesma coisa. Não, não é. E você sabe disso. Desviei o olhar, fingindo me concentrar no relatório na minha tela, mas podia sentir o peso do olhar dele sobre mim, esperando uma resposta mais honesta. E você? Rebati virando o jogo. Está feliz com sua vida em São Paulo? Com sua carreira de reestruturação corporativa? Ele ficou em silêncio por um tempo, pensativo. Estou realizando coisas importantes, disse finalmente. Ajudando empresas a se reorganizarem, salvando empregos, é gratificante. Também não foi isso que eu perguntei. Ele riu baixinho, reconhecendo a própria tática sendo usada contra ele. Tuxê novamente. Voltamos ao trabalho, mas algo havia mudado no ar entre nós. Uma barreira havia sido cutucada, testada. Não derrubada, mas definitivamente abalada. Quando finalmente terminamos o relatório, já passava das 9 da noite. Descemos juntos até o térreo, e quando chegamos à calçada, uma chuva fina começava a cair. Precisa de carona? Ofereceu ele, apontando para um carro escuro estacionado na rua. Não, obrigado. Pego o metrô mesmo. Com essa chuva? Vai se molhar todo. Não sou de açúcar, Javier. Não vou derreter. Ele sorriu com aquela expressão divertida que eu conhecia bem, a mesma que fazia quando eu estava sendo teimoso sem motivo. Nunca disse que era, mas aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Havia camadas de significado nessa frase que me fizeram hesitar. Será que ele estava falando sobre a carona? Ou sobre algo maior? A chuva começou a engrossar e eu não tinha guarda-chuva. Meu orgulho brigou com minha praticidade por alguns segundos antes da praticidade vencer. Tá bom, murmurei, mas só porque está chovendo. O interior do carro cheirava a couro novo e aquele perfume masculino discreto que ele sempre usava. Sentado no banco do passageiro, me senti estranhamente íntimo com ele, mais próximo do que havíamos estado desde seu primeiro dia. Onde você mora? Perguntou, ligando o motor. Dei o endereço e ele assentiu, reconhecendo a região. Começamos a dirigir pelas ruas molhadas da cidade, o som da chuva no para-brisa criando uma atmosfera quase hipnótica. Você se lembra do nosso primeiro apartamento? Disse ele de repente, sem tirar os olhos da estrada. Aquele estúdio minúsculo na Vila Madalena? Meu peito se apertou. É claro que eu lembrava. Como poderia esquecer? 40 metros quadrados de pura felicidade juvenil, onde cada cantinho tinha uma memória nossa. Lembro, respondi baixinho. A chuva entrava pela janela da cozinha quando ventava muito. Você sempre reclamava, mas nunca quis que eu consertasse. Você não sabia consertar, corrigi. Lembra da vez que tentou e acabou inundando o banheiro? Ele riu, e o som encheu o carro com um calor que não tinha nada a ver com o aquecedor. Meu Deus, sim. Tivemos que dormir na casa da sua irmã por 3 dias. Carmen nunca te perdoou por isso. Sua irmã nunca me perdoou por nada. Achava que eu não era bom o suficiente para você. A conversa havia tomado um rumo perigoso, entrando em território que nenhum de nós havia pisado desde que ele voltou. Fiquei em silêncio, observando as luzes da cidade borradas pela chuva no vidro. Talvez ela estivesse certa, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Senti o carro diminuir a velocidade ligeiramente, e quando olhei para Javier, vi uma expressão de dor passar rapidamente por seu rosto. Miguel, chegamos. Interrompi, reconhecendo minha rua. Pode parar ali na esquina. Ele estacionou e ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som da chuva preenchendo o espaço entre nós. Eu deveria sair, agradecer pela carona e seguir com minha vida. Mas algo me mantinha colado no banco, como se meu corpo se recusasse a romper aquela bolha de intimidade. Obrigado pela carona, disse finalmente com a mão na maçaneta. Miguel, espera. Parei, meio virado para ele. Eu sei que isso tudo é estranho. Minha volta, nós trabalhando juntos. Eu não planejei que acontecesse assim. Como assim? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu reconhecia. Quando soube que ia ser transferido para cá, pesquisei sobre a empresa. Vi seu nome na lista de funcionários. Meu coração disparou.
Você sabia que eu trabalhava lá? Sabia. E mesmo assim aceitou a transferência? Ele me olhou nos olhos e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que me desarmou completamente. Especialmente por isso. A confissão pairou no ar entre nós como uma bomba prestes a explodir. Não conseguia processar o que ele estava dizendo, as implicações do que isso significava. Por quê? Perguntei, minha voz saindo rouca. Porque em 10 anos não houve um só dia em que eu não pensasse em você. Porque passei uma década inteira me perguntando e se? Porque quando vi a oportunidade de talvez descobrir se ainda havia algo, eu não consegui deixar passar. Senti como se o ar tivesse sido sugado do carro. Era demais, muito intenso, muito perigoso. Javier, não. Não o quê? Não faz isso. Não diz essas coisas. Não agora. Quando então? Você quer que eu finja que você é apenas um colega de trabalho? Que eu não me lembro como era acordar com você nos meus braços? Que eu esqueci o som da sua risada quando você estava verdadeiramente feliz? Cada palavra era como uma agulhada no meu peito. Memórias que eu havia trabalhado anos para enterrar voltavam à superfície, vívidas e dolorosas. Você me deixou, sussurrei, e mesmo eu fiquei surpreso com a dor crua na minha voz. Você escolheu São Paulo, escolheu sua carreira, me deixou aqui. Eu era um idiota de 24 anos que achava que o mundo ia acabar se eu não aproveitasse aquela oportunidade única, que achava que você ia me esperar, que a gente ia dar um jeito de fazer funcionar a distância. Mas não deu? Não, admitiu ele. Não deu. E eu carrego essa culpa há 10 anos. Abri a porta do carro precisando desesperadamente de ar fresco. Eu preciso ir. Miguel. Não, Javier, por favor, só... Não. Saí do carro e caminhei rapidamente para meu prédio, sentindo a chuva molhar meus cabelos e roupas. Ouvi o som do motor atrás de mim, mas não olhei para trás. Não podia. Só quando cheguei ao meu apartamento e fechei a porta, é que permiti que as emoções me dominassem. Deslizei pelas costas da porta até ficar sentado no chão, tremendo. Não de frio, mas de todas as sensações que eu havia tentado suprimir. Ele havia voltado por minha causa. Havia pensado em mim todos esses anos, e eu não sabia o que fazer com essa informação. Os dias seguintes foram uma tortura elaborada. Javier respeitou meus limites, mantendo nossa interação estritamente profissional, mas eu podia sentir seus olhos sobre mim constantemente. Cada bom dia era carregado de significado. Cada obrigado soava como um pedido de desculpas. Na sexta-feira, a empresa organizou um happy hour para comemorar o fechamento de um contrato importante. Era o tipo de evento que eu normalmente evitava, mas Carla insistiu tanto que não consegui recusar sem parecer antissocial. O bar escolhido era um daqueles lugares modernos com decoração industrial e música alta o suficiente para você ter que se inclinar para ser ouvido. Cheguei atrasado de propósito, esperando que o evento já estivesse bem estabelecido e eu pudesse me misturar à multidão. Encontrei meus colegas ocupando uma área reservada nos fundos, já alguns drinks adiantados e visivelmente relaxados. Cumprimentei todo mundo, peguei uma cerveja no bar e me instalei numa poltrona estrategicamente posicionada, onde pudesse observar sem ser muito notado. Foi quando vi Javier conversando animadamente com um grupo de colegas do departamento financeiro. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul clara com as mangas dobradas, e ria de algo que Sandra, uma das analistas, estava contando. Ela estava claramente flertando com ele, se inclinando um pouco demais, tocando seu braço quando ria, aquele sorriso que mulheres usam quando estão interessadas. E ele estava sendo educado, charmoso, disponível. Uma onda de ciúme primitivo me atingiu com uma força que me pegou completamente desprevenido. Não tinha direito nenhum de sentir ciúme. Eu mesmo havia deixado claro que não queria nada com ele. Mas ver Sandra tocando o braço que eu costumava traçar com os dedos, vê-la rindo para o homem que uma vez foi completamente meu, foi como levar um soco no estômago. Terminei minha cerveja de um gole e fui buscar outra, tentando me distrair. Mas mesmo de costas para eles, eu conseguia ouvir a risada de Javier, distinguindo-a facilmente do barulho geral do bar. Você está bem? Perguntou uma voz ao meu lado. Era Carlos, do departamento de TI, um cara simpático com quem eu às vezes almoçava. Claro, por quê? Você parece tenso, e está segurando essa garrafa como se ela tivesse te insultado. Olhei para baixo e percebi que estava apertando a cerveja com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos.
Semana longa. Menti, forçando meus músculos a relaxarem. Carlos olhou na direção em que eu havia estado olhando e assentiu compreensivo. Ah, entendi. O Javier novo está fazendo sucesso com as mulheres, não é? Sandra está praticamente se oferecendo numa bandeja de prata. Não é da minha conta. Respondi rápido demais. Claro que não, concordou Carlos, mas havia um tom divertido em sua voz que me fez suspeitar que ele não estava comprando minha indiferença. Tentei manter distância pelo resto da noite, mas o bar não era grande o suficiente. Inevitavelmente, nossos grupos se misturaram, e me vi sentado numa mesa redonda onde Javier estava diretamente na minha linha de visão. Sandra havia se posicionado estrategicamente ao lado dele e continuava com seu flerte descarado. Ela estava contando uma história sobre suas férias em Cancún, gesticulando dramaticamente e sempre encontrando desculpas para tocar nele. E então o instrutor de mergulho me disse que eu tinha aptidão natural. Ela estava dizendo, fazendo aspas no ar, mas acho que ele só queria me impressionar. Você deve ser mesmo boa, respondeu Javier educadamente. Mergulho requer muita confiança. Talvez você possa me acompanhar algum dia. Conheço uns lugares incríveis para mergulhar. Estava ficando ridículo. Sandra estava basicamente pedindo um encontro na frente de todo mundo. E Javier estava sendo educado demais para desencorajá-la diretamente. Talvez, disse ele, mas seus olhos encontraram os meus através da mesa naquele momento exato. Havia algo em seu olhar, uma pergunta talvez, ou um pedido silencioso, como se ele estivesse testando minha reação, esperando algum sinal de que eu me importava. Mas eu não podia dar esse sinal. Não na frente de todos, não depois de ter deixado claro que queria distância. Desviei o olhar e me concentrei na minha bebida. A noite prosseguiu com mais drinks, mais risadas, mais flerte descarado de Sandra. Eu bebi mais do que pretendia, tentando amortecer a irritação constante que sentia sempre que ouvia a voz dela, ouvia suas mãos em Javier. Por volta das 11 comecei a me sentir enjoado. Uma combinação de álcool, ciúme e a música alta demais. Decidi que já havia cumprido minha cota social e me levantei para ir embora. Já vai? Perguntou Carla, que estava visivelmente alegre. Sim, estou meio cansado. Ah, fica mais um pouco, a noite ainda é uma criança. Outra hora. Menti, já colocando a jaqueta. Estava quase na porta quando senti uma mão no meu ombro. Miguel. Me virei e encontrei Javier bem atrás de mim com uma expressão preocupada. Você está bem? Parece meio pálido. Estou ótimo, só cansado. Deixa eu te levar em casa. Não precisa. Vou de táxi. Miguel, você bebeu e está chovendo de novo. Era verdade. Através da porta de vidro do bar, eu podia ver a chuva caindo forte lá fora. Posso me cuidar sozinho, Javier. Eu sei que pode, mas não precisa. Havia um eco da conversa que tivemos no carro alguns dias antes, sobre aceitar ajuda não ser sinal de fraqueza. E talvez fosse o álcool, ou o cansaço, ou simplesmente o fato de que ele estava certo sobre a chuva. Mas acabei concordando. Saímos juntos para o estacionamento correndo através da chuva até seu carro. Dentro do veículo, o silêncio era diferente desta vez, mais tenso, carregado de coisas que nenhum de nós estava dizendo. Sandra parece uma moça legal, comentei, odiando como minha voz soou petulante. Ele me olhou de soslaio, uma expressão quase divertida passando por seu rosto. É simpática, claramente interessada. Claramente. Você deveria sair com ela. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las e imediatamente me arrependi. Mas já estava dito. Javier parou no sinal vermelho e se virou completamente para me encarar. É isso que você quer? Que eu saia com Sandra? O que eu quero não importa. Importa para mim. Não deveria. Mas importa. O sinal abriu, mas ele continuou me olhando por mais alguns segundos antes de voltar a dirigir. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando chegamos ao meu prédio, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Fiquei sentado no carro por um momento, tentando reunir coragem para sair e finalizar aquela noite confusa. Miguel, disse Javier suavemente. Posso te perguntar uma coisa? Assenti sem olhar para ele. Se eu não tivesse ido embora 10 anos atrás, você acha que a gente ainda estaria juntos? A pergunta me atingiu como um raio. Era hipotética demais e real demais ao mesmo tempo. Não sei, respondi honestamente. Talvez. Ou talvez a gente tivesse terminado por outros motivos. Ou talvez você tivesse se arrependido de não ter ido.
e acabasse me odiando por isso. Eu nunca poderia te odiar. Você não sabe disso. Sei sim. Me virei para olhá-lo e encontrei uma expressão tão intensa em seus olhos que me deixou sem ar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te amo, Miguel. Amei há 10 anos e ainda amo agora. O mundo parou. As palavras pairaram no ar entre nós como uma confissão arrancada das profundezas de sua alma. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para ele e tentar processar o que havia acabado de ouvir. Não diz isso, sussurrei. Por que não? É verdade. Porque dói. Eu sei. Para mim também. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, e eu lutei para contê-las. Você não pode aparecer na minha vida depois de 10 anos e dizer isso. Não é justo. Você tem razão. Não é justo. Nada disso é justo. Mas é real. Uma lágrima escapou e escorreu pela minha bochecha. Javier levantou a mão como se fosse limpá-la, mas parou no meio do movimento, respeitando meu espaço. Eu preciso ir, murmurei. Eu sei. Abri a porta do carro, mas antes de sair me virei para ele uma última vez. Javier? Sim? Eu também te amei. Mais do que qualquer pessoa antes ou depois. E talvez uma parte de mim nunca tenha parado. E com essa confissão dolorosa, saí do carro e corri para meu prédio, deixando-o sozinho na chuva com as palavras que finalmente havíamos tido coragem de dizer. Naquela noite, deitado na cama olhando para o teto, percebi que havia chegado a um ponto sem volta. As palavras haviam sido ditas, os sentimentos expostos. Não havia mais como fingir que éramos apenas colegas de trabalho com um passado irrelevante. E pela primeira vez em 10 anos comecei a me perguntar se talvez, apenas talvez, o amor fosse realmente mais forte que o medo. O fim de semana que se seguiu foi um dos mais longos da minha vida. Fiquei trancado no apartamento, alternando entre momentos de pânico total e uma estranha sensação de alívio. As palavras haviam sido ditas. Finalmente. Depois de 10 anos carregando aquele peso no peito, finalmente tínhamos colocado nossos sentimentos na mesa. Mas agora o que fazer com eles? Tentei me distrair com tarefas domésticas, maratonas de séries, qualquer coisa que impedisse minha mente de ficar remoendo nossa conversa no carro. Mas era inútil. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Javier dizendo, "Eu te amo." Via a vulnerabilidade crua em seus olhos quando ele admitiu ter voltado por minha causa. No domingo à noite, minha irmã Carmen ligou para nossa conversa semanal de costume. "Você está com voz estranha", disse ela após alguns minutos de conversa superficial. "Aconteceu alguma coisa?" Carmen sempre foi boa demais em ler nas entrelinhas. Era um dos motivos pelos quais eu às vezes evitava falar com ela quando estava emocionalmente bagunçado. "Estou bem." Menti. "Miguel Eduardo Juarez, eu te conheço desde que você nasceu. Não está bem, não. O que aconteceu?" Suspirei, sabendo que ela não desistiria até eu contar. "Javier está de volta." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. "Javier Salgado?" perguntou ela finalmente. "Sim. Como assim está de volta?" Contei para ela sobre a transferência, sobre estarmos trabalhando juntos, sobre as conversas carregadas de significado e, finalmente, sobre as confissões da noite anterior. Quando terminei, Carmen ficou quieta por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. "Carmen, estou aqui. Só processando. Depois de todos esses anos, ele simplesmente apareceu no seu trabalho. Não foi coincidência. Ele sabia que eu trabalhava lá." "Filho da puta", murmurou ela. E eu quase ri. Carmen raramente palavreava. "Carmen, desculpa, mas que cara de pau. Ele te abandona. Desaparece por uma década inteira. E agora volta achando que pode simplesmente retomar de onde parou? Não é bem assim." "Como não é? Miguel, você ficou devastado quando ele foi embora. Eu vi você se reconstruir do zero, tijolo por tijolo. E agora ele volta e você já está considerando dar uma segunda chance para ele?" Sua voz tinha aquele tom protetor que ela usava desde que éramos crianças, quando alguém mexia comigo no colégio ou me fazia mal. "Não estou considerando nada ainda", disse, mas soava falso até para mim. "Está sim. Eu conheço você, Miguel. Você sempre foi bom demais, sempre quis acreditar no melhor das pessoas. Mas às vezes as pessoas não merecem segundas chances. E às vezes merecem." Carmen suspirou profundamente. "Tá bom. Vou fazer só uma pergunta e quero que você responda honestamente. Não para mim, mas para você mesmo." "Que pergunta? Você consegue confiar nele de novo?"
Consegue acreditar que desta vez ele não vai te abandonar quando aparecer uma oportunidade melhor? A pergunta me atingiu como uma bofetada. Era exatamente isso que eu estava evitando pensar. O medo que corroía as bordas de qualquer fantasia romântica que eu pudesse ter. Não sei, admiti. Então você tem sua resposta. Depois que desliguei, fiquei sentado no sofá olhando para a tela preta da televisão, as palavras de Carmen ecoando na minha cabeça. Ela estava certa, é claro. Sempre estava quando se tratava de me proteger de dor desnecessária, mas uma parte teimosa de mim sussurrava que talvez ela estivesse errada desta vez. Que talvez as pessoas realmente pudessem mudar, crescer, aprender com seus erros. Segunda-feira chegou como um temporal inevitável. Cheguei ao escritório mais cedo que o habitual, esperando ter algumas horas de trabalho antes de ter que enfrentar Javier. Mas quando saí do elevador, ele já estava lá, sentado na sua mesa, digitando concentrado. Ele levantou os olhos quando me viu, e por um momento nenhum de nós soube o que dizer. Era como se tivéssemos cruzado uma linha na sexta-feira à noite, e agora estávamos em território desconhecido. Oi, disse ele suavemente. Oi, respondi, indo diretamente para minha mesa sem olhar para ele. Tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar sua presença. Cada vez que ele se movia, cada vez que digitava ou folheava papéis, eu estava ciente disso. E pior, eu podia sentir que ele estava igualmente ciente de mim. Na hora do almoço, quando me levantei para sair, ele apareceu ao meu lado. Podemos conversar? Javier, não sei se é uma boa ideia. Por favor, só alguns minutos. Havia uma urgência em sua voz que me fez hesitar. Contra meu melhor julgamento, assenti. Fomos até uma pequena praça a alguns quarteirões do escritório, longe de ouvidos curiosos. Sentamos num banco sob uma árvore, e por alguns momentos ficamos apenas observando as pessoas passarem. Sobre sexta-feira à noite, começou ele. Nós estávamos bêbados, interrompi rapidamente. As pessoas falam coisas que não deveriam quando estão bêbadas. Ele se virou completamente para me encarar. Você estava bêbado quando disse que me amava? Javier, porque eu não estava. Eu sabia exatamente o que estava fazendo quando disse aquelas palavras, e sei exatamente o que sinto por você. Sua honestidade brutal me desarmou completamente. Não conseguia esconder-me atrás de desculpas quando ele estava sendo tão transparente. Mesmo que eu tenha dito a verdade, murmurei. Isso não muda nada. Ainda temos que trabalhar juntos. Ainda temos história. Ainda tem todos os motivos pelos quais não deu certo da primeira vez. Como você sabe que os motivos ainda existem se não der uma chance para descobrir? Porque eu te conheço, Javier. Eu sei como você é. Ambicioso, focado, sempre em busca da próxima grande oportunidade. E está tudo bem. É quem você é. Mas eu não posso passar por isso de novo. Ele ficou quieto por um longo momento processando minhas palavras. Você tem razão, disse finalmente. Eu era assim, totalmente focado em crescer profissionalmente, em provar que podia conquistar o mundo, e achava que você sempre estaria lá quando eu voltasse. Mas eu não estava. Não, você não estava. E isso me ensinou algo que demorei anos para entender completamente. O quê? Que sucesso profissional não significa nada se você não tem com quem compartilhá-lo. Que todas as promoções e reconhecimentos do mundo não preenchem o vazio que fica quando você perde a pessoa que ama. Suas palavras eram bonitas, mas eu já havia ouvido promessas bonitas antes. Iguais palavras você disse quando me pediu para esperar por você há 10 anos. Disse, não conseguindo esconder a amargura na voz. Eu sei. E eu sei que isso faz com que qualquer coisa que eu diga agora pareça vazia. Mas, Miguel, eu não sou mais aquele garoto de 24 anos que achava que podia ter tudo sem fazer escolhas difíceis. Como eu posso saber disso? Ele se inclinou mais perto e senti aquele perfume familiar que sempre me deixava zonzo. Porque eu recusei uma promoção para ficar aqui. Meu coração parou. O quê? 2 semanas atrás, meu chefe me ofereceu uma vaga de diretor regional. Mais dinheiro, mais responsabilidade, tudo o que eu sempre quis. Mas seria em Brasília. Tentei processar o que ele estava dizendo. E você recusou? Recusei. Porque finalmente entendi que o que eu sempre quis de verdade não era uma posição melhor ou um salário maior. Era você. Era a vida que a gente poderia ter construído juntos. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Era exatamente o que eu sempre havia sonhado ouvir dele, mas estava vindo 10 anos tarde demais. Javier, eu não sei se consigo acreditar nisso.
Não sei se consigo confiar que você não vai mudar de ideia de novo. Então não acredite, disse ele, surpreendendo-me. Não confie. Deixa eu provar. Como? Me dá uma chance. Uma chance real. Não como colegas de trabalho fingindo que não temos história, mas como duas pessoas que se amam tentando descobrir se ainda podem ter um futuro juntos. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue correndo nas minhas orelhas. E se não der certo? E se descobrirmos que 10 anos mudaram a gente demais? Então pelo menos vamos saber. Pelo menos não vamos passar o resto das nossas vidas nos perguntando e se. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez desde que havia voltado. Vi as rugas de expressão ao redor de seus olhos, a maturidade em sua postura, a sinceridade em sua expressão. Ele estava certo sobre uma coisa. Não era mais o garoto que eu havia conhecido. Era um homem com cicatrizes e sabedoria e aparentemente arrependimentos genuínos. Eu tenho medo, admiti em voz baixa. Eu também. Tenho medo de me entregar e você ir embora de novo. E eu tenho medo de que você nunca consiga me perdoar pelo que fiz da primeira vez. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu uma eternidade, dois corações assombrados pelo passado, mas talvez, apenas talvez, corajosos o suficiente para tentar um futuro. Se eu disser sim, disse lentamente, não pode ser como antes. Não pode ser casual, não pode ser quando for conveniente. Se vamos tentar isso, tem que ser real, tem que ser total. Eu não quero casual, disse ele, sua voz carregada de intensidade. Eu quero acordar com você todas as manhãs. Quero brigar sobre que filme assistir nos fins de semana. Quero conhecer seus medos novos e seus sonhos novos. Quero construir algo sólido, algo que dure. E quando aparecer a próxima grande oportunidade, aí a gente decide juntos, como um casal de verdade, como parceiros. A palavra parceiros me atingiu em cheio. Era exatamente o que eu sempre havia sonhado que fôssemos. Não apenas namorados, mas verdadeiros parceiros de vida. Eu preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias, talvez uma semana. Ele assentiu, embora eu pudesse ver que a espera seria difícil para ele. Tudo bem, eu espero. E no trabalho? No trabalho somos profissionais. Não vou te pressionar, não vou fazer você se sentir desconfortável. Mas Miguel, sim? Eu vou continuar te amando enquanto você decide, independente do que você escolher. Voltamos ao escritório em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Uma hora eu estava convencido de que deveria dar uma chance para nós. Na outra estava certo de que seria um erro gigantesco. Javier manteve sua palavra de me dar espaço, mas eu podia sentir seu olhar sobre mim, paciente, mas esperançoso. Na quarta-feira à noite estava caminhando para casa quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Miguel? É o Dr. Santos, do Hospital São Camilo. Meu sangue gelou. Dr. Santos era o médico da minha mãe. Doutor, o que aconteceu? Sua mãe teve um infarto. Ela está estável agora, mas precisamos que você venha ao hospital o mais rápido possível. O mundo desabou ao meu redor. Minha mãe, minha fortaleza, a mulher que sempre esteve lá por mim, estava no hospital e eu não fazia ideia de quão grave era a situação. Parei um táxi e durante todo o trajeto para o hospital, minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar para Carmen. Ela não atendia, provavelmente ainda no trabalho. Tentei manter a calma, mas imagens terríveis inundavam minha mente. No hospital, Dr. Santos me explicou que minha mãe havia tido um infarto leve, mas que estava respondendo bem ao tratamento. Ela estava sedada, e eu poderia vê-la, mas apenas por alguns minutos. Quando entrei no quarto e vi minha mãe deitada na cama hospitalar, tão pequena e frágil conectada a fios e monitores, desabei. Todas as lágrimas que eu havia segurado nos últimos dias, finalmente saíram. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão, tentando transmitir através do toque toda a força que ela sempre me deu. Oi, mãe, sussurrei. Eu estou aqui. Você vai ficar bem. Não sei quanto tempo fiquei lá, apenas segurando sua mão e observando os monitores. Enfermeiras entravam e saíam, checando sinais vitais e ajustando medicamentos. Carmen finalmente chegou, e choramos juntas antes de ela ir falar com os médicos sobre o tratamento. Foi quando estava sozinho novamente com minha mãe que ouvi passos no corredor, e alguém bateu suavemente na porta. Me virei, esperando ver uma enfermeira ou Carmen voltando.
Em vez disso, vi Javier parado na entrada com uma expressão preocupada e uma pequena sacola na mão. Como você? Carmen me ligou, explicou ele, se aproximando cuidadosamente. Ela me disse o que aconteceu. Não precisa ficar aqui, disse, embora uma parte de mim estivesse profundamente grata por ele ter vindo. Eu sei que não preciso, mas quero. Ele se aproximou da cama e olhou para minha mãe com uma ternura que me surpreendeu. Como ela está? Estável? Foi um infarto leve, mas foi assustador. Ela sempre foi forte. Vai superar isso. Havia algo na forma como ele disse, uma certeza gentil que me trouxe um conforto inesperado. Trouxe algumas coisas, disse ele, mostrando a sacola. Sanduíches, café, alguns doces que você gosta. Pensei que você pudesse estar aqui por um tempo. Era um gesto tão simples, mas tão atencioso, que senti uma nova onda de emoção. Obrigado, murmurei. De nada. Ele puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama, e por um momento ficamos apenas ali, vigiliando minha mãe em silêncio. Sabe, disse ele depois de um tempo, sua mãe nunca gostou muito de mim. Apesar de tudo, eu sorri. Ela achava que você ia quebrar meu coração. Ela não estava errada. Não, não estava. Ficamos quite de novo, o som dos monitores preenchendo o espaço entre nós. Miguel, disse Javier suavemente, posso te contar uma coisa? Assenti. Quando soube que sua mãe estava no hospital, meu primeiro instinto foi vir correndo para cá. Não porque achei que você precisasse de mim, mas porque não conseguia suportar a ideia de você passando por isso sozinho. Levantei os olhos para encontrar os dele. E foi aí que percebi que isso é amor, né? Não é só querer estar com alguém nos momentos bons. É não conseguir ficar longe quando as coisas ficam difíceis. Suas palavras tocaram algo profundo no meu peito. Durante todos esses anos eu havia duvidado se Javier realmente me amava ou se apenas gostava da ideia de me ter. Mas ali, naquele momento de vulnerabilidade total, ele havia aparecido. Não porque esperava algo em troca, mas simplesmente porque não conseguia ficar longe. Javier, você não precisa dizer nada, interrompeu ele. Só queria que soubesse. Passamos a noite toda no hospital. Javier não saiu do meu lado nem por um minuto, trazendo café quando eu precisava, fazendo piadas bobas quando o ambiente ficava pesado demais, ou simplesmente ficando em silêncio quando eu não queria conversar. Quando minha mãe finalmente acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que ela fez foi apertar minha mão. Miguel, disse com voz rouca, você está bem? Eu estou bem, mãe. Como você se sente? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, brincou ela. E eu ri apesar das lágrimas. Foi então que ela notou Javier, que havia se afastado discretamente para nos dar um momento privado. Javier? Disse ela surpresa. Oi, dona Helena, respondeu ele se aproximando da cama. Como a senhora está se sentindo? Surpreendida de te ver aqui, disse ela, e eu me preparei para uma conversa constrangedora. Mas em vez de hostilidade, havia algo diferente em sua voz. Curiosidade, talvez. Quando soube que a senhora estava doente, não consegui ficar longe. Miguel significa muito para mim. Minha mãe me olhou, depois olhou para Javier, e um entendimento passou entre eles que eu não consegui decifrar completamente. Significa mesmo? Perguntou ela. Significa tudo, disse ele, sem hesitação. Ela assentiu lentamente, como se tivesse visto algo em seus olhos que a satisfez. Então é melhor você não decepcionar meu filho de novo. Não vou, senhora, eu prometo. No dia seguinte, depois que os médicos confirmaram que minha mãe estava fora de perigo e poderia ter alta em alguns dias, finalmente voltei para casa. Javier insistiu em me acompanhar, preocupado que eu desabasse depois de 2 dias praticamente sem dormir. No meu apartamento, enquanto ele preparava chá na cozinha, fiquei sentado no sofá processando tudo o que havia acontecido. Ver minha mãe tão frágil havia me lembrado de como a vida era preciosa e imprevisivelmente curta, e ter Javier ali, me apoiando sem pedir nada em troca, havia removido a última barreira que eu havia construído ao redor do meu coração. Aqui, disse ele me entregando uma xícara de chá. Camomila vai te ajudar a relaxar. Obrigado, murmurei, aquecendo as mãos na xícara. Ele se sentou ao meu lado no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas confortável. Como você está se sentindo? Cansado, assustado, grato. Fiz uma pausa. Confuso. Confuso por minha causa. Assenti. Durante esses 2 dias eu fiquei observando você. A forma como você deixou tudo para vir ao hospital. Como ficou lá a noite inteira.
Como tratou minha mãe com carinho mesmo sabendo que ela nunca foi sua maior fã. Eu fiz o que qualquer pessoa que te ama faria. Não, disse, finalmente me virando para olhá-lo completamente. Não é verdade. Muitas pessoas que dizem te amar desapareceriam na primeira dificuldade. Mas você apareceu. Você ficou. Ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Eu disse que ia provar para você que mudei. Esta foi minha chance. E você provou. Esperança floresceu em seus olhos. Isso significa? Significa que estou cansado de ter medo. Cansado de me proteger tanto que acabo perdendo as coisas que realmente importam. Aproximei-me mais dele no sofá. Significa que quero tentar. De verdade desta vez. Mas com condições. Qualquer condição. Nada de segredos. Se algo der errado, se você ficar insatisfeito, se aparecer alguma oportunidade tentadora, você me conta. A gente conversa sobre tudo. Concordo. E nada de pressa. Vamos devagar, reconstruindo a confiança passo a passo. Concordo. E se você me machucar de novo? Não vou. Interrompeu ele, sua voz carregada de convicção. Miguel, eu já perdi você uma vez por ser idiota. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Olhei em seus olhos verdes e vi ali o homem que eu havia amado. Mas também algo novo. Maturidade, determinação e uma vulnerabilidade que não existia antes. Pela primeira vez em 10 anos, permiti que a esperança florescesse completamente no meu peito. Então tá bom, disse suavemente. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo depois de uma noite muito longa. Posso te beijar? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Achei que nunca fosse perguntar. Ele se inclinou em minha direção. E quando nossos lábios se encontraram, foi como se 10 anos de dor e saudade se dissolvessem em um segundo. Seus lábios ainda tinham o mesmo sabor, ainda se encaixavam perfeitamente nos meus. Mas havia algo diferente no beijo. Uma urgência desesperada misturada com uma ternura que não existia quando éramos jovens. Quando nos separamos, apoiei minha testa na dele. Eu te amo, sussurrei. Apesar de tudo, ainda te amo. Eu te amo também, respondeu ele. E desta vez, vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Epílogo. 2 anos depois. A festa de noivado estava em pleno andamento no pequeno salão que alugamos, cheio de amigos, familiares e colegas de trabalho. Observei Javier conversando animadamente com Carmen, que havia se tornado uma de suas maiores defensoras depois de vê-lo cuidar de mim durante a crise de saúde da minha mãe, e senti meu coração se aquecer. Os últimos 2 anos haviam sido os melhores da minha vida. Havíamos realmente reconstruído nosso relacionamento do zero, aprendendo um ao outro novamente, descobrindo como havíamos mudado e como ainda nos encaixávamos perfeitamente. Javier havia mantido cada promessa que fez, incluindo a de me envolver em todas as decisões importantes sobre nossas carreiras. Quando ele recebeu uma oferta tentadora para trabalhar em uma empresa de consultoria em Nova York, conversamos por semanas sobre os prós e contras. No final, decidimos que nossa vida estava aqui, e ele recusou a oferta sem arrependimentos. Em que você está pensando? Perguntou uma voz familiar atrás de mim. Me virei para encontrar minha mãe, que havia se recuperado completamente do infarto e agora estava mais saudável que nunca. Em como a vida pode mudar de forma inesperada, respondi, dando um beijo em sua bochecha. Às vezes para melhor, disse ela olhando para Javier com aprovação. Ele te faz feliz. Faz sim. Então é isso que importa. Javier se aproximou de nós, envolvendo meu braço com o dele. Do que vocês estão conversando? De como meu filho finalmente encontrou alguém que o merece, disse minha mãe, surpreendendo-nos dois. Dona Helena, a senhora está me deixando sem graça, brincou Javier. Bom, homem sem graça é homem humilde, e homem humilde cuida melhor da pessoa que ama. Mais tarde, quando a festa estava terminando e os últimos convidados se despediam, Javier e eu ficamos sozinhos arrumando o salão. Foi uma festa boa, comentou ele, empilhando pratos. Foi perfeita, igual a você. Revirei os olhos, mas sorri. Você está ficando meloso demais na velhice. Velhice? Eu tenho 36 anos. Exatamente. Senil. Ele riu e me puxou para um abraço, me girando no ar antes de me colocar de volta no chão. Senil e apaixonado, disse ele, me beijando suavemente. Eu também te amo, murmurei contra seus lábios. Meu velho senil.
Enquanto saíamos do salão de mãos dadas, pensei em como a vida havia uma forma estranha de nos dar exatamente o que precisávamos no momento certo. 10 anos atrás, eu não estava pronto para o tipo de amor maduro e comprometido que Javier oferecia agora. E ele não estava pronto para as escolhas difíceis que um relacionamento sério exige. Mas agora éramos. Éramos duas pessoas que haviam crescido, aprendido com seus erros e encontrado o caminho de volta um para o outro. E desta vez, era para sempre. Fim. Às vezes o amor não é sobre o timing perfeito, mas sobre pessoas que estão dispostas a esperar até estarem prontas para fazer as escolhas certas.